Os fatos da vida admitem leituras diferentes. O mesmo acontecimento pode significar coisas diferentes para mim ou para você. Uma palavra pode ter significados diferentes em contextos diferentes. Isso se chama ambiguidade, e não é fácil lidar com isso. Em tempos de fake news, calúnias, difamações, injúrias, que tal a gente refletir um pouquinho sobre a mentira? A humanidade carrega consigo questionamentos difíceis de serem respondidos. Qual o sentido da vida? O que a gente está fazendo aqui? De onde vim? Para onde vou? O que é a morte? Freud percebe que as crianças, desde muito cedo, se questionam sobre esses mesmos aspectos. De onde vêm os bebês? O que os pais fazem dentro do quarto trancado? Por que eles me excluem? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas são diferentes? Por que existem homens e mulheres? Por que existem pessoas maiores do que eu que podem coisas que eu não posso? São questões que atravessam toda a nossa existência. E uma delas tem a ver com a verdade. O que é a verdade? Aquilo que alguém está me dizendo é verdade ou não é? Qual é a verdade do mundo? Qual é a verdade das coisas? É essa busca pela verdade que constrói as bases do chamado espírito científico, ou epistemofilia, o prazer pelo conhecimento, a vontade de saber e conhecer mais. As crianças, então, desde muito cedo, constroem suas próprias teorias e constroem suas próprias verdades para darem conta daqueles fenômenos que elas observam no mundo à sua volta. A famosa fase do porquê é o momento em que a criança questiona sobre tudo à sua volta. O porquê das coisas serem como são, por que algumas coisas são proibidas e outras são permitidas. E é nesse momento, nessa fase, que ela se depara com a mentira. Não a própria mentira, mas a mentira daquilo que ela escuta como resposta. Ela percebe que os adultos, de algum modo, estão mascarando a verdade. E, óbvio, fazemos isso porque sabemos que as crianças ainda não têm a capacidade de administrar, de digerir todas as informações. A partir do momento que ela saca que os adultos podem dizer coisas e pensar outras, ela também percebe que talvez ela possa fazer igual. E de fato ela pode. E então a criança experimenta sua capacidade de mentir, sua capacidade de pensar alguma coisa e dizer outra. E ela logo se sente muito potente quando ela percebe que as pessoas acreditam nela, quando só ela sabe qual é a verdade. É importante esse momento justamente para a constituição do nosso aparelho mental, do nosso psiquismo. Poder pensar algumas coisas sem necessariamente dizer tudo. Mas, ao mesmo tempo, a criança também sofre uma queda enorme nesse momento quando ela percebe que aqueles adultos não são tão onipotentes assim, eles não sabem tudo sobre ela. Ela é capaz de enganá-los de algum modo. Isso, ao mesmo tempo que traz a sensação de potência, também assusta a criança. Ela fica com medo e desamparada. É importante frisar que, do ponto de vista psicanalítico, sempre que nós falamos do desenvolvimento psíquico das crianças, significa que nós, adultos, que já desenvolvemos outras qualidades psíquicas, podemos a qualquer momento regredir a modos de funcionamento infantis. Isso acontece a todo momento, em todos nós, a todo tempo. E não se trata de algo necessariamente patológico. A patologia em psicanálise é uma questão geralmente ligada à fixação e à intensidade do sofrimento que essa fixação causa. Mas isso é papo para um outro vídeo. Como lidar, então, com a ambiguidade do mundo? Com a angústia das incertezas? Com a ideia de que existem pensamentos e conhecimentos que são secretos? Como suportar a ideia de que existe um mundo interno e um mundo externo? E que esse mundo interno nem sempre coincide com o mundo externo? Um mundo interno que é dotado de fantasias que colorem e que fornecem leituras subjetivas da realidade. Aquilo que eu vivo é diferente daquilo que você vive. Numa situação extremada, em que esse mundo interno das fantasias transborda para o lado de fora, o sujeito se vê compelido
a contar histórias fantásticas, a contar mentiras sobre si, e muitas vezes se vê um pouco perdido entre verdades e mentiras dos próprios acontecimentos. Esse fenômeno se chama mitomania e foi retratado num filme muito bacana de 2004 chamado Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, um filme de Tim Burton que eu recomendo. Essa condição da mitomania traz muita angústia para o sujeito, porque ele não tem certeza entre verdade, mentira, fantasia, realidade. Isso o angustia demais. É diferente de uma condição delirante. Uma das principais características de uma ideia delirante é o fato dela ser inquestionável. O sujeito que delira tem certeza absoluta daquela ideia, daquela verdade. E o delírio vem justamente para tentar sanar a angústia da incerteza, para tentar sanar a angústia das ambiguidades. Psicanalistas como a francesa Pierre Oulanier estabelece, portanto, que a mentira é fundamental para que o sujeito adquira o prazer de pensar, para que o sujeito adquira a capacidade de reter pensamentos secretos, de selecionar quais são os pensamentos que vão ser publicados ou não. Essas são as bases do verdadeiro espírito científico. O verdadeiro espírito científico é aquele que se disponibiliza à pesquisa, que se disponibiliza, inclusive, ao equívoco. Poder realizar um experimento e, de repente, ao final desse experimento, se perceber equivocado. Suas teses estavam erradas, só que outras foram descobertas. Algumas ideias não foram comprovadas, mas outras foram comprovadas. E assim está disponível a verdades que não são absolutas, a verdades que estão sempre abertas a novas verdades. Pensar é angustiante, é inquietante. É justamente por conta da enorme angústia ligada às incertezas, à condição de desamparo, que nós estamos precisando atualmente lidar com fenômenos como o das fake news. O fato é que o fenômeno das fake news só atingiu as dimensões que atingiu porque conversa diretamente com o modo de funcionamento infantil, em que, frente às angústias da incerteza e ao desamparo, o sujeito precisa grudar em verdades ou criar suas próprias verdades. Mas isso também fica para um próximo vídeo. Até lá! Para conhecer mais sobre esse ponto de vista, recomendo o texto O Direito ao Segredo, Condição para Poder Pensar, de Pierre Oulanier, que está no livro Um Intérprete em Busca de Sentido, da editora Escuta. E se você quiser contribuir para esse novo espaço de reflexões chamado Fisga, por favor, mande suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas e suas próprias reflexões, para a gente poder pensar junto. Até mais!